contra as mulheres e principalmente porque os homens não denunciam, que é aí que você Sim. estava falando pra gente. E aí é muito bacana a gente trazer à tona, né, esse assunto, em um viés que eu não vi a repercussão tão forte assim nas redes sociais. Tem se falado sobre ela, né, que não percebe, quando ela tá dentro do ciclo não percebe, e vocês, né, que estão nos acompanhando, a gente tem no Instituto Batom, né, @Instituto Batom, e no meu também, lari.hack, você vai ver muita gente falando sobre isso, que acaba sendo a raiz ali, né, o cerne da questão. Mas hoje eu quero falar, Cláudia, sobre o contexto que ela tá, que é onde o selo batom atua. Sim. As pessoas em torno, os pares, as outras mulheres e homens presentes nas cenas e nas situações, que muitas vezes até fazem uma careta, se retira do ambiente, faz um comentário para outra pessoa, mas raros fizeram algum apontamento para ela, diretamente para ela. E a organização, a instituição, que está Que está responsável acima por por tudo. aquelas pessoas que Sim, estão naquele ambiente. sim. Então, ela está responsável por aquelas pessoas e necessitou fazer uma intervenção organizacional, institucional. E é isso que o selo batom faz, né? Mostra para as empresas, para as organizações, para as instituições que existe sim um caminho para se intervir quando você observa que uma mulher, dentro daquela cultura, dentro daquela rotina, está demonstrando sinais de que ela não está bem, de que ela está sofrendo abuso psicológico, físico, sexual, patrimonial, moral. Todos eles têm os sinais e você consegue identificar. A partir do momento que você compreende a cultura de violência, tira os vieses inconscientes, né? Ajusta o óculos, né? Como a gente usa na linguagem ali nos treinamentos da Batom, ajusta a lente do seu óculos, tira o viés inconsciente e identifica que aquelas faltas não justificadas recorrentes, elas não são comuns. Que aquela dificuldade em estar em ambientes com outros homens, seja gestores, seja pares, não é comum. Que o turnover não é porque a pessoa é fraca e não aguentou o trabalho. Não para em trabalho nenhum. É, Não é comum, né? Tem diversos sinais, né? A OMS mostra isso. Os dados que a Organização Mundial de Saúde trazem para nós é que 1 a cada 3 mulheres sofre violência e não denuncia. 1 a cada 3 é muita é, coisa, Cláudia. é muita coisa. Eu costumo colocar nas Nossa. palestras, assim, eu faço uma tela de fundo com bonequinhas, né? Cheio de bonequinhas, e daí numa segunda tela eu pinto 1 a cada 3. E aí você olha aquilo assim, Visualmente é visualmente assustador. assusta, mas ainda assim você fala, mas tá diluído. Aí na próxima tela eu junto todas num canto. Você vê 1/3 daquelas mulheres todas reunidas, né? E aí você entende, cara, tava do meu lado. A partir do momento que você passa a entender, e a gente faz um mergulho mesmo, complexo. Tanto que a gente, para as empresas, costuma fazer assim, de 8 a 10 horas de treinamento. A gente eu prefiro fazer em 2 dias, né? Mas dá para fazer em 3 dias. Já fiz imersão, já fiz um dia inteiro, às 8 horas, né? Sim. Com um grupo empresarial em Londrina. E a gente vai caminhando devagarinho, respeitando a nossa rigidez com esse assunto, muitas vezes, né? Entender que às vezes a gente sofreu violência na infância e normalizou de uma forma em que, sem perceber, a gente pode até estar até hoje repetindo, replicando, né? Eu, quando tive a minha percepção, né, sobre aonde na minha história a violência estava muito presente e que ela fez parte total das minhas tomadas de decisão. Sim. Acho que esse é o ponto mais importante, porque isso Total. vai influenciar em quem você decide ser pro resto da sua vida. Absoluta. E sem maturidade, né? Porque se você traz, né, de um contexto de que você, sem maturidade, sem uma mentoria, sem uma psicoterapia, você precisou tomar decisões, e a única base, a única raiz que você tinha, né, o gatilho que você tinha para a tomada de decisões, seria sempre a fuga daquela Uhum. situação que te causa dor, né? Exato. Então, a partir daí, Cláudia, você vê uma carreira brilhante que não aconteceu em muitas pessoas, um caminho de estudo que não foi, quantas coisas, né? Então, quando eu tive a minha percepção, e isso faz, acho que mais ou menos, uns 6 anos, quando eu tive essa quebra mesmo, e passei, então, até a sonhar com a Batom, né, e estruturar a Batom, eu percebi que eu estava repetindo na minha filha comportamentos de violência, comportamentos abusivos. Não fisicamente, porque aquilo para mim já era muito claro que
né, não era aceitável, mas de outras formas, no moral, no psicológico, era sutil que aquilo estava já acontecendo. Quando eu tive essa percepção e aí eu percebi que eu já estava replicando, uau, aquilo foi, meu Deus, como é sutil, né? Isso, Quando você viu, já tinha feito, já estava fazendo. exatamente. E aí, assim, com o tempo, o processo e a clareza, você entende até que, ah, enfim, né, as famílias que repetem esse padrão de comportamento é o que eles sabiam, também é o que eles aprenderam, Isso. também é aquilo que É, veio, né, das outras é. gerações, né? Então, o nosso papel é daqui em diante entender, identificar, chamar as ações pelo nome. Então, isso aqui é violência. Muito parece simples, Não, mas mas não é. como a emissora de TV precisou intervir numa situação para contar para as pessoas Que presentes aquilo era que aquilo era violência, aquilo era aquilo, tóxico, que aquilo, né? então assim, né? A nossa proposta com o selo é levar para as organizações isso. Claro que, né, Cláudia, estamos falando de negócio, né? O selo Batom, ele faz parte do grupo Batom como a nossa consultoria, nosso treinamento, né? Assim como as palestras, né? Assim como os eventos que são direcionados para as empresas que nos procuram, né? Então, Sim. assim, a forma que a gente usa, muitas vezes para abrir, né? Nem sempre a gente tem um RH, desculpa, né? Uma mulher no RH que Sim. facilita, né, a abordagem do tema, Sim. mas já tem muitos homens procurando, né? E tenho tido a feliz procura de muitos Que gestores já maravilha. para conversar, para entender sobre o selo, mas a maioria das mulheres são mulheres, né, que nos procuram, as gestoras de RH, Porque né? vem essa necessidade. Você sabe que eu vou fazer um parênteses? Eu estava conversando com uma aluna recentemente que montou uma empresa, né, com um sócio. E aí ela tem que se posicionar como sócia, ela é mais jovem do que ele. E cada um tem as suas responsabilidades, mas, né, na sociedade, toda vez que ela tem que se posicionar e confrontar uma tomada de decisão, que deve ser por igual, porque eles são sócios, né, 50% nas decisões, investimento e retirada e tudo, ela é criticada. Ele fala pra ela se ela tá na TPM, como é que ela tá sendo dramática, Uhum, que ela é tão autoritária quanto ela diz que ele é. E ela me procurou exatamente dessa forma. Ela falou assim: como que eu lido com uma situação com o meu sócio? Porque eu acho que nós dois somos muito autoritários. E aí a gente tá confrontando nisso. E eu fui entender o que que era autoritário. Não, eu falei, você não tá sendo autoritário. Muito pelo contrário, ele não está aceitando o fato de você se posicionar nas tomadas de decisão da empresa, porque ele está querendo que você se comporte como uma funcionária, uhum, pelos exemplos que ela traz. E toda vez que ela se posiciona, ele fala: Ah, mas é porque é mulher. Daí, como é que você não tá bem hoje? sim. Vai pra casa, vai descansar, tá de TPM, tá dramática. Como é que eu vou lidar com a tua TPM? Mas não é a TPM, é quando ela diz: Olha, nesse ponto aqui. Ou ele fala que ela tá sendo. Ele chama ela com. Ele chama ela pelo nome masculino, né? Então, por exemplo, se Aham, fosse Cláudia, chama, você tá de Cláudio hoje, porque você tá muito autoritária, você tá confrontando demais. E a gente conversando, e ela não sabia, ela nem sabia que isso estava acontecendo e nem como intervir. E dizer, olha, uhum, eu não estou sendo, né, no meu caso, o Cláudio, estou sendo a Cláudia sócia, que tem direito a metade das decisões aqui, e estou me posicionando desta forma. Então vamos começar a corrigir. E na nossa conversa, que eu estava comentando com ela, é que ele está fazendo isso e não está vendo. Porque muito provavelmente ele faz isso com a esposa dele, porque exatamente. muito provavelmente na casa dele, com a mãe, com o contexto familiar era assim. Então, o apoio que eu precisei dar para ela é como ela intervém nesse caso, como ela se posiciona e principalmente reeduca ele de como ele deve tratar ela na sociedade. Sim, com certeza E não é uma imagino coisa que dentro das acontece empresas. somente com ela. É um leve reflexo daquele hábito, né, que já é repetitivo. E não é nada criativo, tá? Também queria dizer, porque eu já ouvi essa história aí de masculinizar o nome 1000 vezes, né? Nem pra ter uma Não, criatividade, não, não, né? não. Eles são Vamos combinar, exatamente iguais. O né? comportamento Vamos não. combinar, nem pra ter uma criatividade. Dá pra criar um personagem com estereótipo e seguir ali a cartilha Exatamente. que é a mesma. Porque é a melhor fuga pra você não precisar lidar com o confronto, né? Porque se eu tento te abalar psicologicamente, a gente encerra aqui o debate, Você sai e eu deixa continuo. essa decisão só pra eu tomar sozinho, né? Enfim, né? Essa clareza, eu acho que tem uma metodologia que a gente usa que é tão simples quanto complexa, que é
a gente vai conseguir educar as pessoas fazendo perguntas. Perfeito. Concordo 100%. Não vai ser dizendo, olha, a forma correta de agir nessa situação é fazer isso aqui. Tá aqui a cartilha, tá aqui a trilha que você vai seguir. Não. Vai ser fazendo a pergunta correta. Para fazer a pergunta correta, a gente precisa ter o mínimo de leitura do comportamento daquela pessoa. O mínimo. Não precisa nem ser uma super psicóloga. Assim, o mínimo a gente consegue. E fazer a pergunta correta. Vou te dar mais um exemplo, tá? Em uns treinamentos que a gente estava fazendo, a gente tem um trabalho bem legal com o trade do turismo, né? Ali no Sebrae, a gente está bem conectado, tem até uma trilha do conhecimento nossa, que tá Olha que gratuita bacana. na plataforma do Disponível. Sebrae. Tá. Você pode procurar lá, tá? Quem tá assistindo e quiser ir lá e procurar, pesquisar, como que ela entra na plataforma do Na Sebrae. plataforma Trilhas do Conhecimento do Sebrae. Tá. E lá você vai encontrar Mulher Viajante. A gente fez uma trilha maravilhosa do conhecimento, pessoal do Sebrae, já tô fazendo um merchan aqui, Fazendo né? merchan. Ou seja, a mulher que viaja, ela consegue ter essas dicas Qual foi aí. a nossa retórica? Que ele não é para a mulher que viaja, ele é para os profissionais do trade do turismo. Ele é para as empresas do trade do turismo, rede hoteleira, né, rede dos atrativos, pessoas que trabalham com turismo, né, gastronômico. Qual foi o nosso recorte? Tá. Identificar na mulher, partindo sempre do ponto de vista comercial, né, meninas? Aqui o público da Cláudia é o público do business, né? Business. Partindo do princípio comercial. O Sebrae aponta que a mulher é a tomadora de decisões no trade do turismo. 70% das viagens são escolhidas pelas mulheres, né? Definidas pelas mulheres. Sim. Tô mentindo? Fabrício? É verdade? Então tá bom. Não sabe? Deixa que depois eu mando Pelo um menos, direct pra Aline e ela me fala. Não, e a pesquisa ainda aponta que as mulheres são as tomadoras de decisão e a segunda são as crianças. Ah, E sim. depois Porque você pensa... você pensa pra onde você vai, né? É. Mas a tomadora de decisão, assim, né? 70% são as mulheres. Então, o trade precisa entender como ter a melhor experiência para essa mulher. Né? Então, e aí a gente fez um recorte para a mulher viajante, que é um dado crescente. A mulher tem viajado sozinha, tem ido viver o turismo de experiência. E aí o Sebrae, conectado com os nossos princípios ali, né? Com a nossa pauta do selo Batom, encomendou essa trilha, né? Então, nessa trilha a gente mostra como é ser uma mulher que vai viajar sozinha, o que é importante para ela, e como identificar quando uma mulher que não está viajando sozinha está, né, acompanhada, mas como identificar se esta mulher não está em risco dentro do ciclo da violência, trazendo recorte que no ciclo da violência, né, que a gente sempre fala, e aqui Caraca, a gente agora você manda trouxe uma aqui, coisa muito bacana. No ciclo da violência, pelo fato de que não existe classe social para o ciclo da Sim. violência, na fase de lua de mel, essa mulher e esse casal que está buscando ali aquele A momento, reconciliação, não vai mais o hoovering, acontecer, né? Vamos aqui viver um Deixa momento eu- só pode ser agora, já nosso. tô até olhando aqui. Esse casal pode estar viajando. Em viagem. Ele Sim. pode estar viajando para resgatar, né? Uma lua de mel de fato, né? E aí, nesse momento, essa mulher está em risco de sofrer uma nova explosão violenta no meio de uma viagem. Inclusive no meio da viagem. No meio da viagem. Então, caso, né, Luísa Brunet, é o caso que a gente tem aí maior, num resort em Nova York, sofreu agressões físicas, né? Teve uma grande repercussão foi numa pra viagem época. esse caso? Em Nova York. Ela Dá pra estava- gente até falar um pouquinho mais, só pro pessoal entender e identificar o caso. Eles estavam em viagem como se, de um relacionamento... Ela também estava no momento da fase de lua de mel, de um relacionamento abusivo? Ela não estava em fase de lua de mel, era trabalho, né? Porque é supermodelo, né? Internacional, e ele empresário, riquíssimo, né? Acho que à época um dos mais ricos do Brasil, estava em Nova York a negócios, no Entendi. resort, na suíte presidencial e tal. E ela sofreu agressão física, muito grave. E ela embarcou no meio da noite para o Brasil para denunciar, inclusive com sangue, com Eu me lembro injeções. dessa repercussão, mas eu não tinha entendido ainda como Então, que foi. assim, o dinheiro não isola, né? O dinheiro não fez com que ela tivesse livre disso. Então, a gente traz esse recorte, Tá. que essa mulher pode estar no seu hotel, pode estar com você e sofrer essa explosão violenta de novo. Aí, olhando para isso, a gente fez um evento de lançamento, né? E recebemos alguns guias de turismo. Aí, agora eu venho pro case. Tá. E aí, o guia de turismo veio, uma mulher guia de turismo veio e me trouxe uma situação.
num ambiente seguro, livre de julgamento, entendendo que nunca antes foi falado esse assunto de forma profissional para esse público, né, do turismo. Então, ela me trouxe a seguinte questão. Ela falou, estava numa viagem, estava acompanhando uma excursão e tinha um casal que ele ficava o tempo todo apertando o braço dela. A gente viu que ela estava tensa, né, que ela não podia sair de perto dele. Inclusive, durante a viagem, teve algumas situações que ele empurrou ela contra a janela. E outros passageiros, né, outras pessoas vieram me falar, olha, a menina ali tá estranha a situação. E ela, naquele momento, ela fez a seguinte conta na cabeça dela. Bom, eles são 2. O ônibus tem mais 30 pessoas. Se eu chamar a polícia, todo mundo vai ser prejudicado, porque a gente vai atrasar a viagem, vai perder o atrativo, tanana. Essa conta rápida em segundos ali que ela fez Tá. na cabeça dela, né? Então ela optou por não chamar a polícia. Ninguém mais dentro do ônibus tomou nenhuma atitude, apesar de ficarem todos muito incomodados. As mulheres, durante a viagem, tentavam se aproximar dela, tentavam conversar com ela, ele impedia. Ele vai impedir, né? E aí, na volta, ele voltou, ele agrediu ela dentro do ônibus, deu cotoveladas nela dentro do ônibus, pouco antes do ônibus chegar. E chegou e eles foram embora, né? E ela ficou com aquela história sempre ali na mente dela. E na ocasião do lançamento ali, desse treinamento, ela veio me trazer esse case. E ela falou, Larissa, o que eu deveria ter feito? Porque é delicado. As pessoas Percebe não sabem muitas vezes como intervir. que parece tão óbvio e ao mesmo tempo é tão complexo? Sim. Então, a minha resposta para ela, a minha resposta à pergunta para ela foi: você ficou preocupada com as suas outras clientes, né? Com todo o outro pessoal que estava ali junto, certo? Ela era uma cliente sua. Ela também era uma cliente minha, ok. Se este mesmo homem estivesse agredindo outra cliente sua, que não fosse a companheira esposa, dele, aham, você a chamaria a companheira. polícia? Com certeza eu chamaria a polícia. Falei. Então você automaticamente predeterminou que ela era propriedade dele, portanto, ele tinha o direito de fazer aquilo com ela e ficar imune de alguém denunciar. Isso é um viés inconsciente, não é culpa sua, não é maldade sua, isso é um viés inconsciente. Isso é cultural, aí inclusive era presencial, a menina até começou a chorar e tal. Caramba, Eu que falei, bacana. não se culpe, mas adote isso daqui pra Sim. frente, né? Que ela é também a sua cliente. Se a mulher está junto com o marido e se repetir essa situação, olhe pra ela, como um ser individual. Que Não como muito a companheira do provavelmente. cara que ninguém mete a colher porque é Exatamente. Que muito provavelmente esta mulher mesmo já não se considera um ser individual, ela já se considera propriedade, parte. né? Mas que você olhe para ela dessa forma e, se preciso, tome as atitudes, né? De acordo com isso. E isso é colocado nessa trilha, a gente fala sobre Muito isso. bacana.